Mateus 19, de 16 a 22. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meu Deus, nós declaramos nossa confiança e total dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, na expressão da Tua graça, para que possamos ser guiados não apenas a um lugar de entendimento, compreensão espiritual da Tua palavra, mas também, ó Deus, nós oramos que ela produza despertamento, que ela encontre em nós lugar de resposta e que aquilo que de fato o Senhor tem planejado para esse tempo, para essa hora, possa se cumprir no coração de cada um de nós. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus é abordado por um jovem e a Bíblia não menciona o seu nome. Pela ausência de nome, nós passamos a tratá-lo por um apelido relacionado às suas posses. O verso 22 diz que ele era dono de muitas propriedades e normalmente nos referimos a esse jovem apenas, como sendo um jovem rico. Mas nós temos uma dinâmica muito interessante aqui nessa conversa. Por exemplo, ele pergunta a Jesus: o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Como se a vida eterna dependesse de alguma prática que gerasse mérito. E Jesus responde para ele dizendo: bom não é aquilo que você imagina que pode fazer. Bom é um só. Bom é o Deus que amorosa, graciosa, misericordiosamente oferece salvação. A salvação não depende de atos de bondade. Mas quando o Senhor Jesus responde a respeito disso, ele diz: se quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Importante entender o contexto. Jesus não está falando com o tipo de gente que hoje a gente rotularia como um incrédulo, um completo ignorante a respeito das coisas de Deus. Era alguém que conhecia a Bíblia da sua época. E quando Jesus fala a respeito de guardar os mandamentos, isso também não envolve mérito. Nós sabemos que até mesmo a obediência é uma expressão da fé, e a fé sempre esteve relacionada com a salvação. Mesmo quando olhamos para os povos da antiga aliança, Jesus, se dirigindo aos judeus do Antigo Testamento, diz em João 5,39: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. As mesmas escrituras que sinalizam a obra de salvação em Cristo também nos apresentam mandamentos que devemos obedecer. Então Jesus não está falando apenas de uma obediência no sentido meritório, mas da expressão de fé. Curioso, no entanto, é que o jovem ainda insiste: quais mandamentos? E Jesus resume aquilo que talvez a gente chamaria dos principais mandamentos da lei. Mas a resposta dele é: tudo isso tenho observado. O Evangelho de Marcos ainda acrescenta uma frase: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele ainda é chamado de jovem, não é um idoso, não é um ancião, mas ele está dizendo: já faz um bom tempo que eu ando, que eu caminho nessas práticas. Mas a pergunta que me chama a atenção e eu quero destacar aqui é feita no verso 20: o que me falta ainda? Esse jovem tinha tudo que muita gente almeja e deseja ter, mas ele está numa crise, ele está incompleto, ele está insatisfeito. E eu quero dar um rótulo para essa crise, que será o tema da minha mensagem hoje: a crise da estabilidade. Muitos de nós passamos a vida almejando talvez alcançar o que esse jovem já tinha: estabilidade em todas as áreas. Vamos começar falando a respeito de estabilidade financeira. Alguém que é adjetivado como rico, dono de muitas propriedades, ele estava numa boa situação. Eu brinco às vezes conversando com pessoas que eu passei boa parte da vida vendendo o almoço para comer a janta, Você está praticamente no modo sobrevivência, mas você fica projetando, sonhando, Haverá um dia onde talvez a gente entre no modo tranquilidade, No modo sossego, ou quem sabe até um pouco mais.
E particularmente eu não estou dizendo que almejar essas coisas seja errado, né? Eu ainda diria o contrário. A maioria de nós deveria ter um planejamento de vida e de fato almejar terminar com estabilidade. O problema não é a estabilidade em si, são projeções de saciedade, de satisfação e realização que muitas vezes nós fazemos ligado a elas. Esse cara tinha tudo na perspectiva financeira, mas ele está com um buraco dentro dele dizendo o que me falta ainda. Nós podemos supor que esse jovem tinha estabilidade não apenas financeira, né? Familiar. Alguém que ainda novo está dizendo eu ando os mandamentos desde mais novo ainda, significa que ele foi bem orientado e instruído dentro de casa pelos seus pais a respeito do que a palavra de Deus ensinava, né? Nós não temos informações se ele era casado ou solteiro, né? Se fosse casado, ou mesmo se estivesse na condição de solteiro aguardando isso, as probabilidades eram muito boas em relação ao que para a época nós poderíamos chamar de um bom casamento. Naquela época, dentro daquele contexto cultural, as pessoas não tinham o romance, né, pintado dos padrões de Hollywood de hoje em dia. Eu olhei para alguém, o Cupido mandou a flecha no meu coração, eu me apaixonei. A dinâmica de construção familiar era outra. Normalmente os pais, né, escolhiam famílias que apresentassem boa estabilidade, princípios, de valores. E no caso de uma família rica, normalmente eles procuravam gente do mesmo patamar e os pais combinavam um bom casamento. Fosse casado ou solteiro, ele esteve numa posição que jamais teve em risco ficar solteiro, né? As opções que seriam oferecidas a ele certamente estavam entre as melhores. E não estou falando a respeito de beleza física, né? Mas estou falando pelo menos em termos de princípios, de valores. Quando você olha para o aspecto espiritual, ele tem uma boa formação e está procurando fazer tudo o que está ao seu alcance. Basicamente a gente poderia olhar para esse jovem e dizer: alcançou o sonho de consumo de muita gente. Estabilidade espiritual, emocional, familiar, financeira. Mas existe um buraco. Alguns chamam de uma crise existencial e eu vou concordar. O ser humano foi criado por Deus de tal maneira que ele tem um vazio dentro de si que absolutamente nada pode preencher, a não ser o próprio Criador. E ele está almejando por algo, ele está clamando por algo mais. E quando ele pergunta a Jesus: o que me falta ainda? Interessante que Jesus vai dar uma resposta que às vezes soa para mim e para você um pouquinho diferente do que eu acredito que Jesus realmente quis dizer. O Senhor no verso 21 diz para ele: se você quer ser perfeito. E essa palavra perfeito, para mim e para você, normalmente ela soa o quê? Alguém que não tem nenhum tipo de defeito. Mas não é a respeito disso que Jesus está dizendo. Quando você olha a palavra traduzida perfeito, no original grego teleios, ela significa levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo. Ela tem uma ideia de integridade, muito mais no sentido do ser inteiro do que só perfeição. Perfeito no sentido de completo, estado terminado, né? Também é uma tradução que cabe, não é à toa que a palavra perfeito aparece. Mas, particularmente, esse homem está externando para Jesus: eu tenho um vazio. E Jesus responde: se você quer ser completo, se você quer ser preenchido, eu tenho uma proposta para você. E aqui talvez seja o ponto principal daquilo que nós temos que observar num texto como esse. Não apenas o vazio, a crise que esse homem carrega, mas a proposta que Jesus fará para ele. A verdade é que a gente também precisa observar que esse homem sai do jeito que chegou, ou talvez pior. Eu já vi pregadores empolgados falando do poder transformador de Cristo, dizer: nunca ninguém foi a Jesus e voltou do mesmo jeito. Bom, esse jovem voltou do mesmo jeito ou pior. Porque a questão não é se você vai a Jesus e nem se Jesus tem ou não o poder de te transformar. É que se você não agir de forma correta diante daquele que tem o poder de transformar e preencher, isso não será suficiente. Agora, o motivo dele sair tão triste é quando Jesus propôs algo, ele disse: para mim não dá. A proposta que Jesus fez para ele, na verdade não era feita para todo discípulo. Mas para esse homem, de uma maneira muito específica, Jesus diz: vá, venda tudo que tem. O Senhor não diz para vender metade. Aliás, Zaqueu, empolgado em arrependimento, ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele não estava falando de se livrar de tudo. Se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir. Jesus olha e diz: chegou a salvação.
E o homem não estava necessariamente abrindo mão da outra metade. Nós precisamos entender que o que Jesus falou para esse jovem, ele não falou para todo mundo. Mas o princípio por trás do que ele falou para esse jovem é algo que, se devidamente entendido, serve para todos nós, ainda que não haja exigência de abrirmos mão de tudo. Nós temos alguém que havia abraçado essas coisas de tal maneira, dando a elas tamanha importância, a ponto de olhar para Jesus e dizer: eu desisto de você, mas não dessas coisas. Basicamente, Jesus está dizendo: se você quer ser cheio, se você quer ser preenchido, e só eu posso ocupar esse lugar, eu quero que você bote fora a concorrência, aquilo que disputa o meu lugar, e me deixe entrar de verdade, me deixe entrar para valer. É interessante como, quando falamos dessa área material e financeira, o quão insaciável o ser humano pode ser, mesmo diante dos maiores ganhos. E olhando para a própria palavra de Deus, não apenas pela estatística de como as pessoas se comportam, a verdade é que isso está ligado à natureza humana. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Em Eclesiastes capítulo 6, verso 7, nós lemos: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Curioso é quem escreveu isso, Salomão, e daqui a pouco nós vamos falar dele, do que ele viveu, e como, tendo alcançado aquilo que seria o sonho da maioria de nós, no final ele diz: é tudo vaidade e correr atrás do vento. Mas a verdade é que o ser humano, ele acaba se tornando insaciável em relação aos seus ganhos. Por quê? Porque se riqueza, se prosperidade preenchesse o vazio das pessoas, em algum momento elas não buscariam por mais. Mas a verdade é que não importa o quanto a pessoa tem, há um buraco dentro delas, gritando por alguma coisa que elas não sabem explicar. E as pessoas tentam preencher e satisfazer esse vazio com as mais distintas propostas. Tem pessoas que simplesmente olham e dizem: uma carreira profissional de sucesso para mim é suficiente para a realização. Outros às vezes não estão tão preocupados com uma carreira profissional séria, sacrifício, eles querem curtir a vida adoidado. Mas a verdade é que todo mundo está procurando de alguma forma realização. E a pergunta a ser feita é: o que nós, que temos acesso à palavra de Deus, ao entendimento de princípios, o que é que nós de fato acreditamos? Porque quando eu olho para a estabilidade desse jovem, toda a crise que ele está, eu honestamente posso dizer que a confusão que havia nos valores dele não é muito diferente daquela que às vezes nós estamos encontrando no nosso meio. Nós não estamos falando daquele ímpio que não quer saber de Deus. Nós estamos falando de alguém que queria andar na palavra, que se aproxima de Jesus para perguntar, no entanto não está disposto a levar as coisas até o fim e tratá-las da forma como deveriam ser tratadas. Nesse aspecto, eu diria que esse jovem pode retratar muito daquilo que eu e você temos vivido e experimentado. Eu não quero de forma alguma, fazer parecer que Deus tem um problema com dinheiro. Eu sempre repito essa frase: o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é se o dinheiro tem o crente. Agora, é indiscutível, falando principalmente de dinheiro, embora ele tivesse estabilidade em todas as áreas, mas isso é uma coisa que pega para todo mundo quando falamos de sonhos, de ambições, do anseio de realização. É indiscutível que ele pode ocupar um lugar de idolatria. O apóstolo João termina sua primeira epístola dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele não está falando para a gente incrédula que tinha um ídolo literal na sua frente. Ele está dizendo, ou escrevendo, para aqueles que já tiveram um encontro com Cristo, nasceram de novo, mas ele está dizendo: existem alguns ídolos que ainda estão na vida de vocês. Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. Quando eu e você supervalorizamos o dinheiro ou as coisas materiais, nós, muitas vezes sem perceber, estamos colocando diante de Deus um verdadeiro concorrente. Aliás, Jesus disse: você não pode servir a dois senhores, Mateus 6, ou você vai servir a um e agradar um e desagradar o outro, ou vai amar um, odiar o outro. Ele diz: não dá para servir dois senhores. E no final ele termina e pontua dizendo: vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Aqui ele não está falando sobre ter, ele está falando sobre servir. Mas a verdade é que na vida dos discípulos de Jesus, essa é uma de várias áreas que pode se tornar um verdadeiro ídolo. Talvez na minha e na sua vida hajam outras áreas que se mesclem ao assunto.
o desejo de sucesso profissional, às vezes até ministerial, outras ambições, mas a verdade é que nós podemos ter ídolos que concorrem com o lugar de importância dele. E ao concorrerem com o lugar de importância dele, também roubam a capacidade que só Jesus tem de nos preencher. Eu não estou negando que o Evangelho tem o poder de transformação em todas as áreas e que as bênçãos de Deus não possam incluir todas as áreas da nossa vida, mesmo aqui e agora. Mas, observando principalmente as últimas décadas, isso tem se acentuado mais do que ao longo de toda a história do Evangelho. Nós temos um Evangelho se tornando cada vez mais antropocêntrico, o homem no centro, do que cristocêntrico, Cristo no centro. Muitas vezes a maneira como alguns pregadores estão anunciando e propagando partes da verdade da palavra de Deus, mas distorcidas em relação ao seu todo, ao seu contexto, me faz parecer que os papéis estão se invertendo. Nós estamos cada vez mais nos tornando senhores e Deus é que está se tornando o nosso servo. Repito, não estou dizendo que Deus não possa fazer algo na sua vida aqui e agora. Mas Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Ou seja, ele está dizendo, nós não podemos esperar só para essa vida. O Evangelho, antes de mais nada, tem um desenho eterno. E daqui a pouco eu vou falar da estabilidade eterna. Mas isso também não significa que nós não possamos esperar por uma ação de Deus aqui agora. Nós não devemos esperar só por isso. Mas eu olho para os países de terceiro mundo, que é onde o Evangelho mais cresce no mundo. E você vê que a essência, a pregação do Evangelho generalizando, e toda generalização injusta com alguns grupos, mas generalizando, a pregação se tornou mais ou menos assim: venha Jesus, Ele vai resolver seus problemas financeiros, seus problemas de saúde, seus problemas familiares. Basicamente, Jesus tem se tornado a ponte para que a gente tenha uma qualidade de vida terrena melhor. E aí você se pergunta, por que é que nos países de primeiro mundo o Evangelho, em vez de crescer, decresce? E quando você questiona aquelas pessoas que ouvem o Evangelho que nós pregamos no terceiro mundo, eles dizem, eu não preciso de Jesus para ter o dinheiro que vocês estão dizendo, nós já temos isso sem Ele. Eu não preciso de Jesus para garantir saúde, nós temos um sistema de saúde e recursos para bancar as nossas necessidades. E a verdade é que nós não estamos percebendo a longo prazo o tamanho do dano que essa distorção vai gerar. A verdade é que nós temos uma geração de crentes insatisfeitos, talvez como nunca antes. Nós somos hoje, de acordo com o último censo, perto de 60 milhões de evangélicos. Desde que eram uns 30, depois 40, 50. Algumas estatísticas elas vêm se mantendo parecidas. Para cada um crente firme que nós temos hoje dentro da igreja, nós temos do lado de fora um desviado. Alguém que um dia professou a nossa fé e hoje desistiu dela. A pergunta é, por que tanta desistência? Sem eximir as pessoas das suas responsabilidades, das suas escolhas. Eu diria que a igreja, a instituição de uma forma geral, ela tem se tornado cúmplice desse problema, porque nós pregamos um evangelho de soluções terrenas, que não é exatamente bíblico, nem a promessa de Deus. Nós criamos algumas fantasias, e ao longo do tempo as pessoas se decepcionam por não ter alcançado aquilo que foram levadas a acreditar que deveriam esperar. E muitas vezes, eu diria que talvez essa distorção tenha sido um dos principais problemas. Nós precisamos resgatar a perspectiva do verdadeiro evangelho. Existem coisas que Cristo, somente Cristo oferece, começando da vida eterna, e daqui a pouco nós vamos falar sobre essa perspectiva. Mas mesmo agora, enquanto aguardamos nessa vida terrena a manifestação de uma salvação que é eterna e plena, nós podemos viver um nível de realização e de satisfação, e somente Jesus pode oferecer isso. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação. Eu vou ler com vocês. Colossenses 2, verso 9 e 10. No 9 ele fala de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu não quero gastar tempo falando sobre isso, mas quando Jesus se fez homem, encarnou, a Bíblia diz, subsistindo como Deus, não teve isso como algo ao qual deveria se aprender, mas esvaziou-se de si mesmo. Em essência e identidade nunca deixou de ser Deus. Mas enquanto viveu nessa terra, até o momento do seu sacrifício, da sua morte, Jesus viveu como homem. Não fez uso de atributos da divindade. Aliás, a essência das tentações do deserto é, se você é o filho de Deus, haja como tal, e não meramente como homem. Mas Jesus, ele se comportou e agiu como homem, mas depois da morte e ressurreição, quando ele passa pelo que a Bíblia chama de glorificação,
todos os atributos da divindade, dos quais temporariamente ele abriu mão, eles são restituídos. A Bíblia está dizendo, nele habita corporalmente, no corpo ressuscitado, glorificado, a plenitude da divindade. Depois de falar da plenitude de Cristo, da divindade, o verso 10 diz, também nele vocês receberam a plenitude. Algumas traduções optaram pela expressão, nele vocês foram aperfeiçoados. Qual é a razão pela qual nós temos essa diferença aí nas traduções? A palavra aqui traduzida plenitude, no original grego é a expressão pleru ou pleroma, aquilo que é preenchido, né? Ela falava, por exemplo, de um navio na medida em que estava cheio, quando era completamente abastecido. Quando a Bíblia está falando, né, que eu e você temos essa plenitude, essa expressão pleru, tornar cheio, completar, preencher até o máximo, ela poderia ser usada, por exemplo, para falar dessa xícara. Se eu orientasse alguém, pode encher de água e encher-se até a boca, o que ela estava fazendo era o pleru, literalmente completar. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos completos. Não está falando da plenitude da divindade que ele tem se manifestando em nós. Mas assim como ele carrega a plenitude da divindade, nele nós temos a capacidade de sermos completos, preenchidos em todos os aspectos, realizados. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor Jesus, além de uma salvação eterna, ele tem a capacidade de nos proporcionar um nível de realização sem igual. Aliás, eu e você precisamos entender que essa é a razão pela qual eu e você existimos e fomos criados. Em Atos capítulo 17, versos 26 e 27, nós temos em 2 versículos na Bíblia, talvez o resumo mais claro da razão da existência da humanidade. O apóstolo Paulo diz, de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Aí vem o que eu sempre chamo aqui de indicativo de propósito. Para quê? Qual o motivo pelo qual de um Deus fez todos nós? O texto diz, para que buscassem a Deus. Eu e você existimos para buscar a Deus. Não porque Deus precise disso. 2 versículos antes, Paulo tinha afirmado que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus não precisa do meio do seu reconhecimento. Ele não é carente, ele não tem problema de autoestima, ele não tem nenhuma necessidade que a gente o reconheça, quer você o reconheça, quer não. Ele segue sendo Deus, ele é absoluto, completo, perfeito nele mesmo. Mas se eu e você não buscamos, nós jamais seremos preenchidos. Já vi muita gente falar, estou vivendo uma crise existencial. Eu vou dizer que, na minha opinião, esse é um dos melhores adjetivos. A crise não é circunstancial, não é do momento que alguns nós vivemos, né, que nós passamos. Ela normalmente está relacionada com a questão existência. Para que existimos? Se nós somos criados para buscar a Deus e não estamos cumprindo o propósito, jamais seremos cheios. Jesus, em João, no capítulo 4, quando ele se encontra com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó em Sicar, ele diz o seguinte, João 4, 13 e 14, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, minha proposta é algo maior do que só essa vida terrena. E eu estou falando de vida eterna. Mas basicamente ele está dizendo, você não precisa esperar a plenitude da redenção. Você não precisa esperar chegar aos céus para ter o que eu ofereço desde já. Quem beber dessa água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu ofereço, jamais terá sede. Jesus está dizendo, eu ofereço uma saciedade que nada, ninguém, nenhuma circunstância pode te oferecer. E pensa na mulher que tinha sede. Jesus olha para ela e diz, você já teve 5 maridos. E o sexto com quem você está junto agora nem é seu marido. Outro dia alguém falou, como é que alguém que teve tanta frustração no casamento segue tentando? Né? Eu respondi à pessoa, existe um clamor, uma sede, uma fome, um anseio dentro de cada um de nós, por realização, por alegria. Alguns de nós somos teimosos o suficientes para continuar lutando e tentando de todas as formas. A verdade é que tentar nas mesmas fontes não vai resolver nada. Mas Jesus está dizendo, eu posso saciar a sua sede. Ele diz, essa água que você bebe, você sempre vai estar com sede. E aquela pessoa que acha que prosperar vai dar realização, quando ele prospera, ele percebe que ainda está com sede. Para aquelas pessoas que acreditam que era prosperidade, né, ou o sucesso profissional, ele vai sentir sede. Para aquelas pessoas que estão buscando isso nas festas de todo tipo, ele sempre terá sede. Jesus está dizendo, só eu posso saciar você.
O que Cristo nos oferece, mesmo nessa vida, antes da eternidade, é algo maior do que nós temos mensurado. Em João capítulo 6, verso 35, Jesus responde a uma multidão que queria fazer de Jesus rei à força. O Evangelho de João fala isso. Jesus multiplicou pães, saciou a fome do povo. Eles olham e falam: é um governante como esse que nós precisamos, alguém que resolve os nossos problemas. E a Bíblia diz que Jesus fugiu deles para que eles não fizessem rei à força. Agora a pergunta é: qual a diferença entre o comportamento desse povo e muitos de nós na igreja? Que hoje em dia queremos Jesus só para resolver os nossos problemas. É como se a gente dissesse: o Senhor precisa nos dar mais daquilo que nós temos sede. Mas Jesus está dizendo: mesmo que eu dê mais disso, vocês vão voltar a ter sede, vocês vão voltar a ter fome, vocês precisam de outra coisa. Então aqui em João 6,35 Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Há uma saciedade que só o Senhor Jesus pode proporcionar. Mesmo quando ele fala da questão da sede, em João 7, de 37 a 39, Jesus explica isso. E diz o Evangelho de João diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Essa parte do plano de Deus ainda não tinha se consumado. Mas quando Jesus fala a respeito dessa saciedade, ele diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando de algo circunstancial? Não. Ele está falando só da vida eterna quando chegarmos no céu? Também não. Ele fala da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de cada um de nós, como uma fonte da qual eu e você podemos beber diariamente. É certo que ele está apontando para algo que só se usufrui dentro de um relacionamento pessoal com ele. Envolve o combo da salvação, a expectativa da vida eterna? Sim. Isso por si já deveria produzir em nós alegria? Com certeza. A Bíblia fala a respeito da alegria da salvação. Aliás, quando os discípulos de Jesus voltam empolgados: Senhor, no teu nome os demônios se submetem, estão vivendo realização ministerial, o ministério está bombando. Jesus diz para eles: ei, alegrem-se antes, mais do que esse motivo, pelo fato de os nomes de vocês estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu e você temos motivo de alegria, não importa a circunstância que a gente vive, porque tudo que nós estamos passando aqui é temporário, é efêmero, é sujeito ao tempo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pois para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Há uma expectativa sempre quando olhamos para o futuro, e essa é a verdadeira estabilidade eterna. Mas mesmo antes de chegar lá, há um lugar de plenitude, de sermos completos, hoje, aqui e agora, que nós precisamos aprender a usufruir melhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, dito isso, o que Cristo oferece vale mais do que as melhores recompensas terrenas. E o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte afirmação em Filipenses 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Interessante que ele vai usar uma terminologia aqui que faz parte de um linguajar monetário, financeiro, econômico, ganho e perda. Algumas traduções dizem lucro, outras ganho. Mas o apóstolo Paulo não está falando de valores materiais. Basicamente, ele está falando de outros valores. Ele está falando de importância. O que para mim era importante, o que para mim tinha muito valor, desvalorizou, perdeu importância. Por que perdeu importância? Pelo conhecimento de algo ainda mais importante. É quando eu e você entramos naquele modo, não apenas de assentimento mental, mas de percepção do valor, da importância que Cristo tem, que as outras coisas começam a perder a sua importância e o seu valor. E a razão pela qual Deus espera que eu e você acessemos esse lugar é porque somente o Senhor Jesus pode nos saciar e preencher, quando nenhuma dessas coisas poderão nos saciar ou preencher. Quando era garoto e li esse texto, que para mim era lucro, isso considerei perda, eu achava que Paulo estava falando da história de muitos de nós, que antes de nos converter, batemos em muita porta, corremos atrás de muitas tentativas de realizações, e depois a gente chega a uma conclusão, né? Essas coisas podem parecer importantes, pode parecer o seu valor, mas o fim delas claramente é a morte. Mas Paulo não está falando de pecado.
Se você olhar os versículos antes, ele está falando, na verdade, né, de performance religiosa. Ele não está nem falando de coisa ruim. Mas Paulo também não limita o que ele está falando a algo negativo. A expressão que ele usa no verso 8 é que por causa dele eu perdi todas as coisas. Então aqui não importa se são coisas boas ou ruins, porque nada pode concorrer com o lugar de importância dele. Eu tenho vivido uma jornada de crescimento progressivo desde 2008. Quando Deus me fez entender o que viria se tornar em 2018, 10 anos depois, o nosso livro de maior distribuição, Até que Nada Mais Importe. Todos nós precisamos chegar a um lugar de entendimento da importância de Cristo, diante do qual as outras coisas percam o seu valor e a sua importância. Mas isso não é a descoberta do não crente. Quer você olhe para o ensino bíblico, né, as pessoas a quem essas instruções foram dirigidas, ou até mesmo o contexto do jovem rico que nós estamos apresentando, nós estamos falando de gente que, né, pelo menos o jovem rico, dentro do conhecimento que ele tinha na época, ele já estava no caminho. Jesus faz uma proposta de algo mais profundo, mas é alguém que diz: eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude. A verdade é que essa expressão, quando Paulo diz: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento. Outras traduções, em vez de sublimidade, usam a expressão excelência, outras suprema grandeza. Essa palavra no original grego é a palavra hiperus. Hiperus fala daquilo que se eleva, daquilo que se destaca, daquilo que se, né, que sobressai. Na verdade, ela fala de proeminência. E particularmente eu não creio que Paulo está dizendo da proeminência do conhecimento. Está falando do conhecimento do proeminente, daquele que se destaca, daquele que se torna o mais importante. Quando eu e você entendemos que nada, absolutamente nada, concorre com o lugar de importância do Senhor Jesus e atribuímos a devida importância, a tendência é que as outras coisas percam completamente o seu valor. E a razão pela qual Deus quer que essas coisas não sejam tão importantes não é nem porque a gente diria elas não são necessárias. Para a realização não são. Mas Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Parece que quanto menos nos interessamos nessas coisas, mais facilmente somos colocados numa posição de poder recebê-las. Até porque nós falamos que a relação com o dinheiro pode ganhar contornos de idolatria. O mesmo Jesus que diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ele também tem nos ensinado que quando o lugar de Deus é garantido em primeiro lugar, essas outras coisas que deixam de ser concorrência, elas podem ser trazidas na nossa vida. Eu não estou sugerindo que você não deva ter um programa de vida para terminar com estabilidade, mas estou dizendo, se você acha que isso vai preencher o seu coração, é um grande engano. Nós precisamos fazer de Cristo aquele que nos preenche completamente. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando falamos da verdadeira estabilidade, gente, ela é eterna. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6, verso 17: exorta os ricos desse mundo. Então tínhamos ricos nas igrejas. Elas não eram compostas somente pelos que, né, como adjetivo social seriam chamados de pobres. Isso significa o quê? Que nem todo mundo tinha a mesma exigência que o jovem rico teve. Vai e vende tudo que tem se quiser me seguir. Mas ele diz assim: exorta os ricos desse mundo que não confiem na estabilidade das riquezas. O não confia, não faça do dinheiro, da prosperidade, do sucesso, da estabilidade, o seu Deus. Mas ele também usa uma frase interessante: não confie na instabilidade das riquezas. Quando as pessoas finalmente saem do modo que muitos de nós vivemos por muito tempo, alguns ainda estão nele, de vender o almoço para comer a janta, e entram no lugar da estabilidade, né? Parece algo para nós assim de uma grande necessidade de atingirmos, mas a Bíblia está dizendo que não importa o quanto você tenha, a perspectiva espiritual é instabilidade. Porque a verdade é que hoje você tem, amanhã você pode não ter mais. Eles na época já viviam um império mundial, Roma governando o mundo todo, ou seja, haviam decisões que afetavam o mundo de seus dias. Mas comparado com o nível de globalização que nós vivemos hoje, nem pensar. O que acontece por um lado do planeta pode afetar completamente outro. Existem N situações que estão fora do nosso controle. Minha geração, por exemplo, jamais sonhou ter que lidar com a pandemia como tivemos anos atrás, e nem com o encolhimento financeiro que isso proporcionou. Nada daquilo que nós imaginamos ser estabilidade é de fato estabilidade. E nós temos criado mitos no nosso meio cristão evangélico de que o dinheiro do crente é intocável.
E eu chamo isso de mito, porque o próprio Jesus diz em Mateus 6, de 19 a 21, junta tesouros no céu. Porque diz aqui na terra, a traça e a ferrugem consome, né, corroem, e os ladrões minam e roubam. Nossa geração não lida tanto com o problema da traça. Mas eu vi isso já na geração dos meus pais. Eu via muita história. Uma roupa cara, que investiu o dinheiro guardado, daqui a pouco pega comida de traça. Ou seja, dinheiro e recurso perdido. Antigamente as reservas de dinheiro não eram o papel que hoje nós quase nem usamos. Quase tudo é crédito digital, né? Eram metais. E às vezes a pessoa tinha estocado, reservado, escondido, guardado os seus recursos. E de repente ia descobrir que a ferrugem estava comendo solta. Ou seja, não há garantias de que não haja perda. Aliás, Jesus diz aqui, os ladrões minam e roubam. Está falando para os seus discípulos. De onde foi que nós tiramos a ideia que o crente que dizima não é roubado? Ah, pastor, está lá no livro de Malaquias. Eu sei o que tem no livro de Malaquias. O Senhor diz, eu vou repreender o devorador. Do que é que Deus está falando? Aquele povo, por uma desobediência liberada, estava debaixo de juízo. Esse juízo é chamado de devorador. Deus disse, se vocês se arrependerem e demonstrarem arrependimento com obras, uma expressão prática de fé e obediência, eu vou anular isso. Daí a dizer que o juízo revertido nos coloca no lugar de recurso intocável, gente, tem uma grande diferença. Se isso fosse verdadeiro, o que nós interpretamos de Malaquias, então Jesus está sendo contraditório, porque está falando para os seus seguidores, aqui os ladrões minam e roubam. A verdade é que de tempos em tempos, essas perdas têm até um papel importante, didático eu diria, para nos lembrar de não colocar o coração e a confiança no lugar errado. Quem está entendendo? A verdadeira estabilidade é eterna. E nós jamais devemos deixar de investir nela. Isso não significa que você não possa ter recursos aqui na terra. A definição bíblica de riqueza não é quanto dinheiro você tem. É o que você faz com o dinheiro que você tem. Então ele diz, exorta os ricos desse mundo a que sejam generosos, prontos em dar, dispostos a repartir. Dessa forma, eles vão juntar um tesouro eterno. No entanto, o mesmo texto que fala sobre isso, também diz que Deus nos proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento. Eu não estou aqui tentando azedar o sonho de ninguém. Mas se você está colocando uma projeção de realização para quando alcançar o sonho, eu quero te avisar e te advertir, você só vai se decepcionar. Porque nada disso vai proporcionar o nível de realização que somente o Senhor Jesus pode proporcionar. Quem está entendendo, diga amém. E permita ler uma declaração de Salomão. Homem que talvez como nenhum outro alcançou riqueza, sucesso, glória, fama, realizações. Eclesiastes 2, de 4 a 11, ele diz, empreendi grandes obras, construí casas, no plural, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. E a pergunta é, esse cara era feliz, não era? Ele termina dizendo, considerei todas as obras que minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É por isso que ele vai terminar o livro de Eclesiastes dizendo no capítulo 12, verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. E termina o livro, os dois últimos versículos, 13 e 14 de Eclesiastes 12, dizendo, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No final das contas, o homem que teve mais do que o jovem rico, que teve tudo aquilo, né, ou mais um pouco do que tudo, o que a maioria de nós já pôde ter sonhado ter, ele está dizendo, não é isso que importa. E muitas vezes nós temos criado uma distorção dentro do Evangelho, onde em vez de Jesus ser aquele que nos satisfaz, ele apenas é o meio para nós conseguirmos as coisas que não satisfazem. E essa inversão tem custado caro, e nós precisamos mudar isso.
Pastor, como podemos mudar isso? Começando pelo entendimento bíblico correto, a perspectiva de investir na eternidade, não só vida eterna e galardão, mas mesmo agora, de fazer do Senhor aquele que pode saciar o nosso coração. A alegria na vida do crente não deveria ser circunstancial. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, de 11 a 13, eu aprendi, então isso é coisa que você aprende, a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode repetir isso comigo? Diga toda e qualquer situação. Basicamente Paulo está dizendo, eu não preciso de uma situação favorável para ter alegria ou felicidade. Ele diz, seja na abundância, seja na escassez. No momento, né, da fartura ou no momento que farta tudo. É outro tipo de fartura, né? Ele diz, eu aprendi a viver contente. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra distorção que nós queremos em cima desse versículo, posso todas as coisas, é que nós temos a ideia de realização. Então o crente está inseguro sobre algo, começa a confessar, eu posso todas as coisas. No sentido, posso fazer isso. É lógico, com a ajuda de Deus, nós podemos ir além das nossas capacidades. Mas não era disso que Paulo estava falando. Aqui Paulo está falando de suportar. Eu posso enfrentar qualquer circunstância sem perder o brilho do rosto, sem perder o meu sorriso. Porque é Ele que me fortalece. Minhas forças para viver a vida, minha capacidade de realização vem dele. Minhas raízes não estão nas circunstâncias. Eu estou extraindo recursos diretamente dele. Quem está entendendo, diga amém. E gente, nós precisamos voltar a esse lugar. Há 2 anos atrás, para falar de forma bem específica, eu vivi uma das experiências mais marcantes da minha caminhada, da minha jornada de relacionamento com Deus. Aliás, nos últimos 7 anos, eu falo muito sobre isso, quando ensino sobre a sensibilidade espiritual que o jejum pode produzir em nós. Muita coisa tem mudado radicalmente na minha relação com Deus, na minha caminhada. Isso não significa que antes não era crente, isso não significa que não tinha realização no Senhor Jesus, mas o lugar de percepção da importância dele, de satisfação que passei a encontrar nele, era algo que eu não experimentava antes. Isso tem me levado a pensar cada vez mais sobre essas coisas. Basicamente, no final de um desses jejuns prolongados, eu tive uma visitação de Deus, né, que é impossível tentar explicar. Não existem palavras no vocabulário humano para tentar explicar o que foi o nível de deleite, de gozo, de prazer que eu experimentei com a visitação de Deus naquele quarto, naquela madrugada. Eu chorava, eu ria, né? Eu orava no Espírito, mas nunca eu havia entrado num lugar de tamanho deleite. E tudo que eu conseguia lembrar na hora era do Salmo 16:11, na tua presença, a plenitude de alegria. E a tua destra, há delícias perpetuamente. Se é só na presença dele que nós vamos ter alegria completa, por que é que nós perdemos tanto tempo que poderíamos estar com ele, correndo atrás dessa alegria em outras fontes? Repito, eu não estou dizendo que você não possa ter as coisas, mas se fazemos das coisas uma fonte de satisfação, nós não apenas vamos nos frustrar porque elas não satisfazem, como podemos perder de vista aquele que pode nos satisfazer. Alguns dias depois da experiência, eu tinha contado para minha esposa o que eu tinha passado. Ela me aborda um dia em casa e fala assim, eu te conheço bem o suficiente para saber que você está em crise. Eu falei, estou em crise, e uma crise profunda. Ela falou, o que está rolando? Ela me viu muito introspectivo, percebeu o comportamento. Eu falei, amor, isso foi há 2 anos atrás. Então nós estávamos para completar 28 anos de casado, já fizemos mais de 30. Eu falei, os primeiros 20 anos do nosso casamento, a gente viveu só semeadura, não tinha colheita. E tinha tanta coisa que a gente queria, mas não podia ter. Ela faz uma cara de que está pensando e diz, é verdade. Eu falei, esses últimos 8 anos, nós passamos a viver a colheita da semeadura dos primeiros 20. Eu falei, mas agora que a gente pode ter, eu não quero mais. Ela olha para mim e diz, isso deve ser bom, deve ser sinal de maturidade. Eu falei, tomara. Porque se não for maturidade, é autossabotagem. E eu não quero estar no lugar de autossabotagem. Mas ela falou, qual é exatamente a crise? Porque hoje se você pode ter e não quer mais, é só não ter, né? Aquilo que você um dia quis e não quer mais. Eu falei, não, a crise não é essa. Ela falou, qual é a crise? Eu falei, a crise. Isso ainda me dói toda vez que eu toco no assunto. É porque que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas. Porque é que havia dentro de nós uma projeção inconsciente de que o dia que nós pudermos ter essas coisas, nós vamos viver um nível de realização maior. E a verdade
é que precisou chegar à fase de ter acesso às coisas para dizer: isso não preenche coisa nenhuma. E lembrar que durante o tempo em que não tinha, se a gente tivesse menos distraído com o que não tinha, acreditando que seria fonte de realização, a gente já podia ter usufruído mais do nosso Senhor, como nós estamos usufruindo hoje. A ironia das coisas é que depois que essas coisas deixaram de ser importantes, parece que Deus começou a despejá-las. Às vezes eu falo para Deus: Senhor, é do contra. Quando queria não dava, quando não quer diz agora toma, né? Mas a verdade é que quando queria, essas coisas eram concorrentes dele. E a partir do momento que deixaram de ser concorrente, ele disse: isso não é um problema para nós. Eu não tenho por que impedir você de ter acesso. Mas a verdade é que nós jamais podemos confundir essas coisas como fonte de satisfação. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. E que a gente pudesse ter um breve momento de oração juntos. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham por essa transmissão ao vivo e mesmo posteriormente à gravação. E no ambiente em que são expostos a esse momento de oração, que o Senhor os visite de uma forma única, especial. Nós oramos que mais do que a capacidade de refletir sobre o que ouvimos, de entrar no modo de autoanálise, de autoexame, nós possamos ir além e acessar aquele lugar que eu gosto de chamar de o exame do alto, que é bem mais profundo. Nós queremos orar como salmista e dizer: sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Se estamos de modo ignorante, inconsciente, buscando outras fontes de satisfação que sempre nos farão ter sede de novo, em vez de nos deixarmos ser devidamente preenchidos pelo Senhor. Nós queremos entrar num lugar de uma percepção maior. Eu sei que isso não é automático nem instantâneo. Eu olho para trás e vejo que alguns anos atrás, mesmo vivendo uma vida cristã que podia ser referência para tantos, ainda havia uma capacidade bem reduzida de desfrutar da realização que só o Senhor pode proporcionar. Eu sou grato porque o Senhor, na sua bondade e misericórdia, tem me guiado a esse lugar de entendimento e crescimento. Eu clamo cada um dos meus irmãos e irmãs, mesmo sabendo que estamos em lugares distintos de maturidade, da fase da caminhada, mas é hora que cada um deles possa avançar daquilo que já alcançou para algo mais profundo que pode ser vivido no Senhor. E nós te pedimos que nesse momento o Senhor sopre sobre os nossos corações, que a gente possa sair desse lugar com mais do que informação, que Cristo é o único que satisfaz, que nós possamos sair até mesmo debaixo de uma crise amplificada, que o Senhor provoque em nós fome, sede, um anseio ainda maior daquilo que só o Senhor pode preencher. Mas que isso aconteça dentro de um contexto onde nós temos claramente a direção de onde buscar satisfação. Nós oramos por mais, Senhor, por dias de avanço na comunhão e na intimidade, pela capacidade de absorver um novo nível de maturidade e resposta para o Senhor nessa área. E nessa hora pedimos: estende a tua mão, toca as nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus. Eu quero que você separe alguns minutinhos para orar, para falar com Deus, talvez para deixá-lo falar o seu coração. Nós estamos fazendo aplicações generalizadas aqui, mas esse é o momento onde o Espírito Santo, talvez de maneira bem pessoal, quer falar sobre algumas coisas que têm atraído sua atenção, talvez se tornaram fontes de uma busca consciente ou inconsciente, de uma realização que nós só vamos encontrar nele, em nenhum outro lugar. Ele segue dizendo para mim e para você, como ele disse para aquela mulher samaritana: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Nós possamos voltar a fazer dele a nossa fonte, não apenas de uma salvação eterna, mas de plenitude e realização desde já, enquanto aguardamos a consumação de uma obra que é eterna. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Vou pedir que a equipe dos músicos nos conduza durante um tempo de canção,
Mas vou pedir que a princípio você não comece cantando. Vou pedir que você use esse tempo para orar e derramar seu coração diante de Deus. Eu creio que Deus quer que você saia desse lugar uma provocação celestial. Deixa Ele te envolver, deixa Ele te tocar. Faça isso agora em nome de Jesus. Há um chamado dos céus para mim e para você, para que a gente entre no lugar de uma comunhão profunda com o Senhor, e que a gente possa ser profundamente satisfeito nele. Alguns de nós precisamos colocar algumas coisas em ordem no nosso coração, reorganizar alguns valores, nossas definições do que é importante. Mas é importante que você saia desse lugar sabendo que Deus não te trouxe aqui para te colocar debaixo de culpa ou condenação por não estar agindo como deveria. E não te trouxe aqui para te julgar, nem pelo seu passado, nem pelo seu presente, mas para te dar a oportunidade de escrever um novo futuro, uma nova história, de corresponder com Ele. E a minha oração é que você dê esse chamado, esse convite dos céus, alcançar um lugar profundo no seu coração, que você possa dar um novo nível de resposta ao Senhor a partir desse dia, em nome de Jesus. Pai, oramos mais uma vez que aquilo que o Senhor começou não termine no final desse culto. Nós oramos não apenas por continuidade, nós oramos por progressividade, até que cumpra o seu pleno propósito dentro de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.